Olá! No vídeo de hoje a gente conversa um pouquinho sobre As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain, pseudônimo do Samuel Clemens. Tem uma história curiosa por trás desse pseudônimo. O Samuel Clemens nasce em 1835, num vilarejo bem pequenininho no sul dos Estados Unidos, chamado Flórida. E esse vilarejo fica às margens do rio Mississippi. O Samuel, então, cresce em torno desse rio e ele é apaixonado por esse rio. Tanto que tem o sonho de se tornar piloto de um barco. E é o que acontece. Durante 4 anos ele foi piloto de um barco a vapor que ficava transportando pessoas ao longo do rio Mississippi. E em alguns trechos desse rio precisava se verificar a profundidade para saber se era segura a passagem de barcos a vapor. E quando os fiscais gritavam "By the Mark Twain", queria dizer que a passagem desses barcos era segura. Twain, em inglês antigo, quer dizer 2, e essa expressão quer dizer que naquele trecho do rio a profundidade é de 2 braças. Braças é uma medida antiga utilizada para se medir profundidade, e o Samuel amava tanto essa expressão que foi daí que ele tirou o pseudônimo dele, Mark Twain. E esse amor dele pela navegação, principalmente pelo rio Mississippi e pelo que esse rio significava para ele, tem bastante impacto aqui na sua obra-prima, que é As Aventuras de Huckleberry Finn. Esse livro aqui é tido como o marco da literatura moderna norte-americana e, segundo o Ernest Hemingway, antes de Huckleberry Finn não existia nada e depois desse livro não houve nada tão bom na literatura norte-americana. Aqui a gente vai acompanhar o Huckleberry Finn, ou Hook para os íntimos, que é um personagem que já aparece numa obra prévia do Mark Twain, que chama As Aventuras de Tom Sawyer, mas logo na primeira linha, literalmente, do livro, o autor já avisa que você não precisa ter lido Tom Sawyer para ler Huckleberry Finn. O Huck é um menino que tem por volta dos seus 12, 13 anos e é um menino que vive meio largado. A mãe dele já faleceu e o pai dele é conhecido como o bêbado da cidade. Então ele tem sérios problemas com o álcool, tem um relacionamento bastante abusivo com esse filho, então maltrata bastante, explora o menino. E aí acaba que o juiz da cidade, vendo essa situação, decide que o pai dele não tem condições de manter a guarda desse menino, não seria um bom exemplo para ele. E aí a gente tem uma viúva e a sua irmã que decidem tomar a guarda desse menino para si e educá-lo. Essas mulheres são a viúva Douglas e a senhora Watson, só que o Hook, quando vivia com seu pai, vivia meio livre, digamos, né? Ele podia fazer o que ele queria na hora que ele quisesse, então ele não tinha hora para acordar, nem hora para dormir, e ele até que gostava dessa vida. Mas quando ele vai para casa dessas mulheres, ele tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para comer, tem que estudar. E ele não gostava muito disso, ele queria voltar a ter a vidinha dele. Não vou dizer como as coisas chegam a esse ponto, mas o Huck acaba fugindo e no meio da sua fuga ele encontra outro fugitivo, o escravo Jim, e juntos eles vão se lançar numa jangada pelo rio Mississippi buscando chegar a Ohio, onde a escravidão já era proibida. Então o Jim lá poderia ser livre e são essas aventuras deles pelo rio Mississippi que a gente vai acompanhar nesse livro aqui. E aí eu acho importante a gente entender o contexto desse livro. Esse livro, apesar de já ter sido lançado no fim do século XIX, então quando já tinha acabado a Guerra Civil nos Estados Unidos, ele é ambientado antes da Guerra Civil, então quando os estados do Sul ainda tinham a escravidão como algo institucionalizado. E aí o Mark Twain aqui tem como objetivo mostrar como era a situação no Sul naquela época. E ele busca fazer isso de maneira bem verossímil. E isso é, em grande parte, feito através do diálogo. E daí vem uma série de polêmicas que envolvem esse livro. Esse livro suscitou inúmeras polêmicas desde o seu lançamento, principalmente do que hoje é conhecida como The N-word, que é a palavra nigger, que aparece cerca de 200 vezes nesse livro aqui, e era utilizada antes da Guerra Civil como um termo bem pejorativo para se referir aos escravos negros. Então, principalmente devido à presença dessa palavra no livro tantas vezes, ele acabou sendo retirado de inúmeras bibliotecas, censurado em vários estados, porque se tinha esse livro como um livro racista, inclusive até hoje existe uma controvérsia sobre.
Eu dei uma boa pesquisada sobre isso, porque foi algo que me intrigou. E eu descobri que, mesmo tendo uma certa controvérsia até hoje tem meio que um consenso de que esse livro não é racista, e sim ele procura expor as condições naquela época, ou seja, era uma sociedade escravocrata extremamente racista, e é isso que o Mark Twain tem como objetivo retratar aqui. Inclusive, tem um ensaio da Toni Morrison, eu vou deixar linkado aqui caso alguém queira, eu achei o PDF dele. Para quem não sabe, a Toni Morrison é uma autora maravilhosa, a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E em um prefácio de alguma das edições desse livro, ela faz um ensaio chamado Em Defesa de As Aventuras de Huckleberry Finn. Então, acho que pelo título do ensaio já fica meio clara a posição dela, mas esse ensaio é muito interessante porque ela vai retratando a experiência de leitura que ela teve com esse livro ao longo da sua vida. Então, ela fala assim que no início, ainda mais pelo fato de ela ser negra e saber de tudo que os negros sofreram, era estranho ver essa palavra tantas vezes, era desconfortável, mas ela fala que depois de tantas leituras, o que ela vê ali é um retrato muito verossímil da sociedade sulista na época, e inclusive vê esse livro como sendo antirracista, porque o que ele tenta é justamente questionar essas condições em que se viviam. E foi como eu entendi o livro também. Eu não vou negar, tem partes que realmente incomodam, principalmente quando você vê que o negro não era tratado como um ser humano, era tratado como simplesmente o posse de alguém, mas eu acho que foi justamente essa a intenção do autor. O leitor mais atento vai perceber aqui que em diversos momentos, através da fala do Huck Finn, o Mark Twain vai atacar diversos dos valores que eram tidos como base da sociedade aristocrata sulista. Inclusive, a parte que mais me tocou, emocionou nesse livro é justamente quando o Huck se encontra em um dilema em relação a denunciar o Jim para as autoridades ou continuar ajudando ele a escapar. Em um dado momento aqui, o Jim vai acabar sendo pego, descobrem que ele é um escravo fugitivo, e aí o Huck, que conhece quem seriam os donos, né, do Jim, começa a se perguntar, será que eu não devia escrever uma carta para eles, mostrar, né, falar que eu sei onde é que eles estão, porque eu tô me sentindo um pecador. E era o que se ensinava naquela época. Para aquela sociedade, um branco ajudar um negro a escapar da escravidão era tido como um dos piores pecados que a pessoa poderia cometer. Então ele até chega a escrever essa carta, e aí ele fala, né, que quando ele termina essa carta pela primeira vez em um bom tempo, ele se sente livre do pecado. Mas aí ele começa a lembrar das situações que eles viveram juntos, de como ele gosta do Jim, de como ele não entende por que o Jim é tratado de forma diferente, quando ele é tão carinhoso com o Huck. Quando ele é uma boa pessoa, ele é um ser humano, no fim das contas. E aí ele pega e fala, ai, quer saber? Rasga a carta e fala que eu vá pro inferno, então. Decide que não vai mais compactuar com esse tipo de coisa, que vai até o fim para ajudar o Jim a ser liberto, e que se precisar ele vai pro inferno e vai fazer coisa pior até que ele atinja esse objetivo que ele tem para com esse amigo dele. E essa amizade entre um menino branco e um escravo foi algo que chocou na época, principalmente por esse livro ser ambientado na época pré-guerra civil. E aí eu acho que esse momento é só um dentre os vários exemplos que tem aqui de onde o Huck se encontra questionando os valores morais que eram aceitos e pregados por essa sociedade. Será que esses valores não estavam errados? Isso não devia ser reavaliado? Será que não devia valer a consciência acerca do ser humano ao invés dos valores pregados pela sociedade só porque era lei? E aí tem toda uma polêmica de tipo, mas o Huck Finn é muitas vezes racista. E, assim, eu acho que seria bem anacrônico da nossa parte esperar que um menino que tem ali por volta dos seus 12, 13 anos, que é criado por um pai sem educação, completamente racista, e aí criado às margens da sociedade, ainda tenha uma consciência humanitária em relação ao escravo, sendo que na época era algo completamente contrário ao que se ensinava. E isso é uma das coisas que eu acho mais legal nesse livro, porque essa imagem do negro como alguém que não deve ser tratado como um ser humano
é algo que vai sendo desconstruído e questionado aos poucos pelo Huck Finn, até que chega um momento que ele percebe que isso é errado e que ele não vai mais compactuar com isso. E aí tem inúmeras polêmicas em relação à tradução desse livro, não só pelo termo nigger, mas pelos dialetos em geral que aparecem aqui. O Mark Twain, nesse livro, faz algo que era bastante incomum à época. Ele acredita que quando os personagens dialogam no livro, isso tem que soar, né, parecer como o que é na realidade. Ele imprime aqui os diversos dialetos que existiam na sociedade, se não me engano, existem 7 dialetos diferentes aqui, e esses dialetos vão retratar a condição social e de escolaridade em que aqueles personagens se encontram. E, devido a essa polêmica, tem muitas edições aqui desse livro em inglês onde a palavra nigger é substituída pela palavra slave. Mas muitos estudiosos veem isso como, de certa forma, algo que fere o que o autor quis passar. Porque para ter o que ele realmente quis passar, precisava dessa pegada mais pejorativa, porque ele queria retratar a sociedade como ela era naquela época. E você tentar amenizar isso de certa forma colocando o slave ia tirar essa verossimilhança que ele procurou passar. E aí, não só por causa desse termo, mas por causa dos dialetos em geral que são utilizados aqui, existem diversas polêmicas em relação à tradução desse livro. E aqui no Brasil, por muito tempo, o que se adotava em relação à tradução desse livro é a cartilha de tradução dos livros clássicos. Então, você substitui os dialetos pela forma culta do idioma para o qual você está traduzindo. Então, era traduzido para um português culto. Só que esses dialetos foram inseridos aqui pelo Mark Twain por um motivo. E tirar esses dialetos da fala dos personagens acaba impedindo a gente de compreender a obra como um todo. Fora que também não respeita o texto do autor, né? E esse é um livro que eu já queria ler há muito tempo. Mas tinha essa questão da tradução envolvida, porque eu sabia que as traduções que existiam aqui no Brasil não eram muito fiéis ao texto original do autor. E aí demorei um pouco para ler, mas quando eu soube que a Zaha ia lançar uma tradução desse livro, eu fiquei bem feliz, porque eu tenho vários livros aqui da Zaha e eu costumo gostar muito da tradução deles. E com esse aqui não foi diferente, felizmente. Acho que a Zaha foi extremamente feliz na contratação do tradutor, que é o José Roberto O'Shea. Dá pra ver que ele é um grande estudioso da obra e que ele realmente se preocupou em passar integralmente o que o autor queria nesse livro aqui. No fim do livro tem um texto dele explicando um pouquinho da tradução, né, de toda essa polêmica que tem em torno da tradução, e aí ele explica um pouco do que ele resolveu fazer. E ele explica que adotar termos visando minimizar a carga pejorativa que tem no termo nigger, então, utilizar termos como afrodescendente ou escravo seria algo inverossímil dado o contexto da época em que esse livro é ambientado. Então, aqui a maneira que ele acha de preservar um pouco dessa carga pejorativa é utilizar o termo preto no lugar do nigger. E em relação aos dialetos, eu, assim, não tenho muito cacife para falar de tradução, mas eu sinceramente não vejo uma maneira que poderia ter sido feito melhor, porque ele vai usando os diferentes graus de escolaridade para falar aqui. Então ele separa os personagens em 3 grupos diferentes, e cada um desses grupos com um grau de desvio da norma culta diferente. E eu acho que deu muito certo. Ele diz que a tentativa foi emular os padrões diferentes de fala das pessoas de acordo com os diferentes níveis socioeconômicos, e teve muita gente que achou esquisita, que até critica essa tradução, mas eu particularmente achei incrível. Essa edição aqui é a edição que eu queria ter desse livro na minha estante. Maravilhosa, tanto a tradução, que eu já me derreti em elogios aqui, mas também a apresentação, que também é do tradutor. Então a apresentação dá um vasto panorama assim, da obra do Mark Twain, da vida dele, as notas de rodapé também maravilhosas, ajudam muito a compreender o livro e também a influência de muita coisa que esse livro tem. Enfim, pra mim a Zaha arrasou, essa edição tá
impecável. Faz muito jus à grandiosidade desse livro, que virou um dos livros da minha vida, assim. Eu amei. Foi a leitura que eu mais gostei de ter feito esse ano, de longe. Olha que eu li muita coisa boa, mas esse aqui... Ai, gente, muito bom. Foi daqueles livros que eu quase comecei a reler imediatamente, porque é muito, muito legal, muito divertido. Eu literalmente gargalhei lendo esse livro, então... E é aquela coisa assim que te passa inúmeras emoções diferentes. Então, você gargalha, mas você também quase chora. Não é à toa que é um clássico. E eu sou suspeita pra falar, porque eu amo clássicos, mas clássicos sempre valem a pena. Como muito bem disse o Ítalo Calvino, o clássico é aquele livro que nunca esgotou o que tinha para dizer, e As Aventuras de Huckleberry Finn se encaixa com perfeição nessa descrição. Maravilhoso! Leiam isso aqui, por favor, essa edição aqui tá sensacional, comprem, que isso aqui merece ser lido, todo mundo tem que ler esse livro aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Se você já leu também, comenta comigo sobre aqui embaixo, vou ficar muito feliz de falar sobre esse livro. Até o próximo vídeo, tchau!